Vamos ver, então, quais são as etapas que um analista master precisa trilhar para começar a atuar na prática, tá? A primeira etapa, se você é um analista que pretende representar clientes, né, vai ter ali uma carteira de empresários que você vai representar, a primeira etapa que você vai fazer é a prospecção dos seus clientes. A prospecção dos seus clientes não precisa ser feita em horário comercial, pode ser feita em qualquer horário, inclusive aos finais de semana. Para isso a gente tem técnicas validadas, onde nós mandamos uma apresentação, mandamos modelos ali, e você se apresenta, tudo é disparado pela própria internet, usando WhatsApp, e-mail, rede social, sem você precisar se expor. E aí, com os clientes interessados, nós marcamos uma reunião que também é online, e a gente apresenta ali, com o nosso conhecimento do analista master de licitações, a oportunidade, e já inicia os nossos primeiros trabalhos, tá? Então, essa prospecção de cliente, tudo pode ser feito fora de horário de expediente, então você consegue organizar a sua agenda, ainda que você esteja estabelecendo um outro trabalho, fazendo essa migração. Essa é uma das etapas que você pode fazer fora do horário comercial, pode fazer à noite, pode fazer de final de semana, pode fazer também no horário do almoço, horário comercial. Qualquer horário a gente consegue aplicar as técnicas validadas para prospectar os seus clientes, tá? Se você vai participar de licitações com a sua própria empresa, então ao invés de prospectar cliente, essa primeira etapa para você seria a abertura da sua empresa. E isso você é muito fácil de fazer, né? A abertura da empresa. Eu sempre recomendo que para esse caso, no caso de você querer abrir uma empresa, vender produtos e serviços para os órgãos públicos, você tem ali pelo menos uma consulta com um contador. Eu sei que o microempreendedor individual não precisa de contador, mas a Flávia sempre orienta a fazer uma consulta com um contador seu e da sua confiança, porque ele vai estabelecer ali os passos iniciais. Isso é feito uma vez que você abriu a empresa já está aberta e você pode tocar a sua empresa normalmente, tá? Então, mesmo que você vai abrir uma ME, uma EPP, aí o contador ele é necessário, porque é uma etapa de abertura que somente os contadores podem fazer para você, ele vai fazer o contrato social, né, a certidão de nascimento ali da empresa, vai auxiliar no estabelecimento dos quinais. Quinais são o quê? São os segmentos que você vai atuar, tá? Os segmentos ali que você vai atuar como com a sua empresa, vendendo produtos, serviços ou obras para o governo, tá? E, além disso, essa etapa, né? Essa etapa inicial ou da prospecção do cliente, ou da abertura de empresa, isso vai depender da forma que você vai querer trabalhar como analista master de licitação. A próxima etapa é a etapa de documentos, eu chamo de etapa de documentos e de cadastros. Por quê? Nós vamos ter que separar uma documentação ali da empresa, seja da sua empresa ou seja da empresa dos seus clientes, tá? Então, a separação, a montagem dos documentos para participar da licitação, a prospecção dos editais, a busca dos editais das oportunidades de licitações que a gente vai participar, tá? Todas essas etapas, inclusive a feitura, a confecção dos cadastros, a gente faz cadastros em alguns bancos de documentos, como por exemplo o SICAF, nos portais onde as licitações vão acontecer, como por exemplo o www.gov.br/compras, que é o antigo Comprasnet, que a gente chamava, né? Essa etapa de cadastramento, montagem de documentos, todas essas etapas você também vai poder fazer fora do seu horário comercial. Então é perfeitamente possível que você concilie com o seu trabalho atual, fazendo essas etapas em outros horários, seja à noite, inclusive de final de semana. Por exemplo, o SICAF ele fica ali funcionando 24 horas por dia. Os sites onde a gente vai emitir os documentos, né, as certidões, também elas funcionam ali 24 horas por dia, você pode emitir de final de semana, à noite, inclusive, tá? Essa etapa você pode fazer em qualquer horário. Então, não vai ter nenhum prejuízo, não vai colidir com o seu trabalho atual, né? Você quer aí, de repente, ainda é regime CLT e não pode, né? Sair de uma vez, né? Agora, a próxima etapa sim vai requerer uma organização melhor, mas nada é impossível. Eu tenho muitos alunos que estão no processo de migração, tá? Alguns que já migraram, em 2 meses já fizeram essa migração completa, em 3 meses fizeram essa migração completa. Outros são, inclusive, servidores públicos e ainda não conseguiram fazer a migração completa, estão atuando tanto como servidor, como analista, claro, seguindo ali o passo a passo. Se você for servidor, eu recomendo que depois você assista o meu podcast, digita aí, podcast Servidor Público Pode Ser Analista de Licitação. Eu deixei várias recomendações para você. Se for esse seu caso, não deixa de conferir o meu podcast, tá? E seguir as orientações que eu te dou lá no vídeo.
E aí tem muitos alunos que estão nessa migração, tá? E aí qual que é a vantagem? Como na grande totalidade, a quase totalidade das licitações, elas são online, ela acontece pela internet, a etapa que vai requerer maior planejamento e cuidado é a etapa de participação da licitação. Porque quando você vai participar da licitação, veja bem, você tem uma etapa inicial, onde você vai cadastrar lá no sistema, vou entrar no sistema, vou cadastrar minha proposta, vou cadastrar meus documentos. Isso você pode fazer fora de horário de expediente, pode fazer à noite, pode fazer de final de semana. Só que no dia que está marcado o pregão, então vamos supor, o pregão está marcado para amanhã, às 8 horas da manhã. Então ele sempre vai iniciar, ele vai ser aberto no horário útil, horário de expediente, horário comercial em dias úteis. Então o que vai acontecer? O pregoeiro vai lá, ele abre o pregão e a gente vai para uma etapa de lances. Essa etapa de lances ela vai acontecer no horário comercial. Então aqui vai requerer que você fique ali com o seu computadorzinho aberto. Então isso requer um planejamento, requer, mas você pode deixar o seu notebook aberto ali do seu lado, já se programando, sabendo que no dia 10 do mês vai ter uma licitação que você vai participar e você já deixa ali programado que o seu computador esteja ali do seu lado para que você possa participar da etapa de lances, oferecer os lances, tá? E o que acontece? É muito difícil um pregão ele iniciar e ele terminar no mesmo dia. Então, depois da etapa de lances, o pregoeiro ele vai fazer a verificação da proposta, dos documentos daquela empresa. E geralmente nessa fase, o pregão, a gente acabou ali o horário do expediente, o pregão ele é suspenso, e o pregoeiro ele avisa qual que vai ser o horário e o dia da retomada daquele pregão. Aí vamos supor que ele marca para daqui a 2 dias, também às 8 horas da manhã. Você tem todo o período noturno e fora do expediente para analisar a proposta dos seus concorrentes, para analisar os documentos de habilitação do primeiro colocado que foram anexados no sistema. Então, essas estratégias de alta performance que o analista master de licitações utiliza o conhecimento dele para verificar erros na documentação, na proposta dos concorrentes para poder entrar com recurso, geralmente é uma fase que a gente consegue fazer fora do horário de expediente, exatamente porque ele pega esse prazo onde o pregão ele acaba sendo suspenso e ele vai ser retomado em outro dia, em outro período, tá? Claro, isso aqui não é uma regra, pode ser que o pregão inicia e termina no mesmo dia. Isso pode acontecer sim, já aconteceu isso comigo. Mas as estatísticas, né, do que acontece normalmente é que o pregão ele acaba sendo suspenso, porque vai para a fase de lances, às vezes são vários itens que estão ali na fase de disputa, e daí não dá para terminar tudo num dia só. E aí ele é remarcado, reagendado para o novo dia, para dar continuidade para aquela licitação. E você precisa estar presente no momento que o pregoeiro vai abrir a etapa de recurso, porque se tiver algum erro na documentação das propostas dos seus concorrentes, é durante o recurso que você vai avaliar e vai indicar quais foram os erros ali encontrados, tá bom? Tudo, então, é avisado, você já vai saber qual que vai ser o dia, a retomada do pregão, e você consegue se organizar para estar presente, porque tudo que você precisa é seu computador ali do seu lado, o seu notebookzinho ali do seu lado, acesso à internet para você acompanhar essas fases, essas etapas, e todas as outras etapas você consegue fazer fora do horário de expediente. É por isso que é perfeitamente possível e você consegue sim conciliar o seu emprego atual com a carreira do analista master de licitações, tá? Como eu também concilio, eu também sou professora, eu também dou aula, e a gente concilia aí todas essas etapas, tá? Para que você consiga fazer a sua migração, consiga migrar, né, para o seu trabalho, do seu trabalho atual para a carreira do analista master de licitações. Então, tudo o que você precisa é, primeiro, comprometimento, segundo, planejamento e organização, e ter aí um notebook aí do lado com acesso à internet para que você possa participar das etapas nos dias que elas forem abertas.